Olá, meu nome é Cássio e irei apresentar para vocês as novidades da versão 10 do SEC Helpdesk. Junto com o comunicado de release, vocês receberão um relatório todo detalhado com todas as melhorias. A ideia desse tutorial é mostrar as principais novidades que vocês irão encontrar. Então, vamos começar pelo SEC de RH. O SEC RH é um módulo que irá controlar os acessos e os equipamentos disponibilizados para o usuário, seguindo o fluxo. Departamento pessoal cadastra um novo funcionário dentro do SEC. Nesse momento é gerado um subchamado para o administrador de rede criar usuário no domínio, disponibilizar e-mail, entre outros. E em paralelo é enviado um chamado para o responsável do departamento definir quais acessos aos sistemas esse usuário irá ter, ou qual equipamento ele precisará. Feito isso, serão criados N subchamados para os responsáveis pelos sistemas para colocar o acesso desse usuário no sistema. Com isso, você acaba criando um banco de informações sobre esse usuário. Isso quer dizer, quais sistemas ele tem acesso e quais equipamentos foram disponibilizados. Qual benefício você tem com isso? Primeiro que você tem um banco único com todas essas informações, e caso esse funcionário seja transferido para um outro departamento ou outra filial, ou mesmo seja desligado da empresa, o próprio módulo vai identificar quais sistemas ele tem acesso e irá gerar N subchamados para retirar o acesso desses sistemas. E também solicitará a devolução dos equipamentos alocados a ele. Vamos fazer um exemplo. Eu vou logar aqui como se eu fosse uma pessoa do departamento pessoal. Vou cadastrar um novo funcionário. Então vamos lá. Funcionário do tutorial. Deveria cadastrar todos os dados aqui, né? Sexo, documentos. Mas o mais importante para esse exemplo é eu definir qual unidade que ele vai trabalhar e qual departamento. Porque é por aqui que ele vai procurar o responsável desse funcionário. Então deveria preencher todos os dados, vou dar um salvar. Nesse momento ele já viu quem tem visibilidade e já encaminhou lá um e-mail solicitando o cadastro das permissões. Eu vou logar como um usuário que tem esse perfil. Então olha lá, permissões dos funcionários. Ele vai procurar aqui na lista, então vai estar o meu novo funcionário aqui e vai dar um avançar. Eu vou falar, olha, eu preciso de um notebook, liberar notebook com 4 GB. E esse funcionário vai ter acesso ao módulo lá de produção. Liberar emissão de pedidos. Eu vou dar um salvar. Nesse momento, ele vai ver qual é a área competente sobre esses itens e vai gerar N subchamados. Vamos lá, ó. Vou entrar como um técnico. Vocês vão ver aqui na lista que eu tenho o quê? O chamado master, que é para criar usuário lá na rede, e os subchamados para disponibilizar lá o equipamento e o acesso ao sistema. Esse é um processo normal que já existe no Helpdesk. O interessante aqui é que a hora que eu encerrar esses subchamados, automaticamente lá no cadastro do usuário, eu vou ter essa informação dele. Então vamos lá. Agora eu vou logar de novo como responsável lá pelo departamento. E aí, qual outra coisa que eu posso fazer? Assim como eu posso estar admitindo, eu poderia estar demitindo um funcionário. Então, olha lá, no exemplo, eu vou colocar aqui a data de demissão, corte de despesas, vou dar um avançar, e ele já vai trazer selecionado para mim o item que eu já liberei. Então, olha lá, o que eu tenho que fazer aqui? Devolver, e o controle de produção, retirar demissão de pedidos. Novamente, esse processo irá gerar N subchamados para as áreas competentes para fazer todo esse desligamento. O SEC Workflow na versão anterior funcionava apenas para aprovação de valores, isto é, se o chamado envolvesse custo, o técnico iria solicitar aprovação, o SEC iria procurar, conforme parametrização, quem teria alçada para aprovar o chamado
e após essa pessoa ou um grupo de pessoas aprovarem o chamado voltaria para a área técnica para sua execução. O Stack Overflow, nessa nova versão, irá criar uma etapa antes da chegada do chamado na área técnica. Isso quer dizer, o usuário vai abrir o chamado, esse chamado irá passar por um grupo de usuários ou mesmo o responsável do usuário para ver se ele poderia ter aberto esse chamado. Caso esse chamado seja aprovado, o chamado vai para a área técnica. Caso contrário, a área técnica nem toma conhecimento do chamado. Então, a grande vantagem aqui é que a área técnica não perde tempo trabalhando em chamados que o usuário nem deveria ter solicitado ou não tinha autorização para fazer isso. Vamos ver o funcionamento desse módulo. Primeiro passo é fazer a parametrização. Então, vamos lá. Vou entrar como um técnico, painel de controle, workflow, regras para aprovação. Aqui eu tenho dois exemplos. Olha, o primeiro exemplo é toda vez que for aberto um chamado de internet, desbloqueio de site, eu estou dizendo que sempre vai passar pelo quem tem visibilidade para esse usuário, ok? E eu preciso de apenas uma pessoa para provar. Isso quer dizer, se eu tiver duas ou três supervisores, gerentes com acesso a essa área, um só aprovando para mim já é suficiente. Eu poderia até dizer que eu quero fazer isso só para o departamento de produção. Não é o exemplo. E no meu outro caso, o que eu tenho? Eu tenho aqui um modelo diferente. Toda vez que eu tiver um chamado de sistema e for uma melhoria, uma alteração, eu estou dizendo que eu não quero acionar o supervisor dele, né, do usuário, e sim aprovadores específicos. No caso, olha, eu estou dizendo que eu quero uma aprovação sequencial, isso quer dizer, primeiro vai um e-mail para o diretor A, se ele aprovar, vai para o diretor B. Ou poderia ter falado em paralelo. Aí eu falo, olha, eu quero que dispare para os dois diretores, se um aprovar já é o suficiente. Essas seriam as minhas regras de exemplo. Agora eu vou simular, então vamos lá, olha, até agora não tem nenhum chamado, eu vou simular como se eu fosse um usuário. Então eu venho aqui, novo chamado, internet, desbloqueio de site, favor liberar www, site, um exemplo qualquer. Vou dar um salvar, o chamado está aberto, é o número 24. Se eu entrar como um técnico, continua não enxergando, ele nem sabe que tem esse chamado. E agora eu vou entrar como um supervisor desse usuário, que seria o gerente C, no meu caso. O que a gente tem de novidade é, olha lá, aguardando a aprovação um chamado. Então, se eu consultar aqui, olha, eu tenho esse chamado para aprovar. Na hora que eu der um OK, esse chamado vai cair automaticamente na fila lá de atendimento. E é a partir desse momento que vai contar o SLA. Se eu reprovar, a equipe técnica nem sabe desse chamado. Então vamos lá, aprovado. Pode fazer. Vamos salvar. Então eu vou entrar agora lá, como técnico, e eu vou ver que agora entrou um chamado para eu fazer a liberação do site. Campos adicionais. Um outro recurso muito interessante dessa versão é a possibilidade de incluir novos campos nos cadastros existentes do painel de controle. Por exemplo, eu posso colocar no registro do técnico informações sobre suas férias, quais certificações ele tem, para que se amanhã esse profissional tire férias, eu consiga de uma maneira rápida e fácil encontrar outro profissional de mesma experiência na minha equipe. Ou mesmo incluir alguma informação específica sobre algum equipamento, alguma informação de contrato no cliente. Vamos ver um exemplo de como isso funciona. Eu vou entrar como um técnico, painel de controle, e tem outros abas. Aqui eu tenho todos os cadastros e eu escolho qual cadastro eu vou criar a aba. No caso, eu vou criar no cadastro de técnica, por exemplo, de férias lá. Então aqui está dizendo que não tem nenhuma aba ainda, eu clico lá em novo. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar um nome para a aba. Então vamos lá, férias. Legal, e aí eu vou falar quais campos eu quero lá. Então eu quero data das últimas férias. Vou falar que é um campo data.
Vou querer também data das próximas férias. Vamos lá. Aqui seria uma previsão, né? Opa, eu vou querer que ela apareça na aba férias, porque eu posso ter várias abas. E eu vou criar um campo observação também, para colocar algum detalhe sobre essas férias aí. Legal. Feito isso, eu vou lá no cadastro do meu técnico, escolher um técnico qualquer. Vocês vão ver que tem uma aba nova aqui, férias. Então aqui eu posso colocar, olha, eu tiro férias em 1/1/2011. A previsão é tirar em maio de 2012 e eu poderia colocar alguma observação. O interessante disso é que além de ficar no cadastro, eu tenho isso também aqui na consulta. Olha, estou pedindo para exibir os campos novos e eu vou conseguir ordenar ó, quem faz tempo que não tira férias, quem já tirou férias, qual que é a próxima férias que vai ter, inclusive fazendo filtros. Agora eu vou criar uma aba condicional, quer dizer, essa aba só vai aparecer para determinados registros. Estou entrando em equipamentos, não tem nenhuma aba, eu vou criar aqui, ó, especificação. Legal, eu vou falar que eu só quero essa aba para os equipamentos do tipo switch. Ok? Legal, então vamos lá. Então eu vou falar, eu quero saber quantas portas 10/100 tem o switch, quantas portas gigabits, e se esse switch é gerenciável ou não. Vamos lá. Então, a pessoa vai ter que colocar no cadastro se é, se não é. Perfeito. Vamos entrar lá no cadastro de equipamento. Vou sumir um pouco desse menu aqui. Então eu vou entrar aqui num equipamento que é um micro, por exemplo. Editei, não tenho a aba. Vou voltar. Agora eu vou pegar um switch. Olha lá, eu tenho a aba nova aqui. Então quantas portas tem? 24, 2, e o switch não é gerenciado. Legal. Então nós vimos que é possível criar abas e ainda criar abas condicionais. Na versão 10 foi criado o campo inativo nas tabelas que não existiam ainda essa informação. Com isso você conseguirá inativar uma área, caso não queira mais utilizá-la, e ao mesmo tempo irá manter todo o histórico de chamados alocados à área. Esse é um processo simples, basta entrar no cadastro, ativar o campo e clicar no salvar. Com isso, em todos os lugares onde nós temos o campo área, esse registro não será exibido. Outro recurso interessante na versão 10 é a possibilidade de você acessar uma versão reduzida do SEC em seu smartphone. Vamos ver o funcionamento do SEC Mobile. Eu estou usando um browser, mas na verdade é exatamente essa tela que você vai ter no seu smartphone. Vou colocar como um técnico. O técnico consegue abrir novos chamados, ver um resumo dos chamados, e aí se ele clicar no item ele vai ver a lista, pesquisar chamados pelo número, pelo cliente, ver um agrupamento aqui como se fosse um gráfico lá de semáforo, então é possível ver se as áreas estão todas em dia, por assunto, por cliente, por departamento. Ele consegue também fazer um atendimento, então, por exemplo, vou olhar os 3 chamados que eu tenho hoje, se eu clicar sobre o chamado, eu vou conseguir ver mais detalhes, ver quais atendimentos já foram feitos, ou registrar meu atendimento. Então, por exemplo, fiquei das 2h30 até as 2h35 fazendo o diagnóstico. Mudo status, classificação, assim por diante. Salvei, já está lá no meu histórico que eu trabalhei nele. Ok? E a outra coisa que ele consegue fazer é transferir os chamados. Então, por exemplo, posso vir aqui, pegar esses 2 chamados e falar que eu quero jogar lá para sistema nível 1, o técnico atender. Priorizar. Pronto.
Então, as operações básicas você já consegue fazer através do seu smartphone. Centro de atendimento é um recurso que já existia nas outras versões do SEC. Eu vou explicar um pouquinho o funcionamento dele e no final vou falar o que tem de novidade nessa versão. Então, centro de atendimento é a possibilidade de você colocar dentro do SEC, além da área de TI, a área de manutenção predial, departamento pessoal, compras e assim por diante. Quais são os benefícios que você tem com isso? Primeiro, o usuário tem um único ponto de entrada de solicitação. Isso quer dizer, se ele quer reclamar de uma lâmpada queimada, quer perguntar do fundo de garantia, ou quer tirar uma dúvida sobre um sistema, ele vai entrar no SEC e aí ele vai acionar a equipe específica. Você não precisa treinar o usuário para usar esse produto, porque ele já foi treinado por TI, já abre chamada. Existe integração entre as equipes, isso quer dizer, uma equipe pode abrir um subchamado pedindo ajuda da outra, e não exige investimento em infraestrutura, isso quer dizer, você vai usar a mesma estrutura que o SEC está hoje. O seu único investimento é uma manutenção mensal para cada novo centro contratado. Novidades dessa versão são duas. Primeiro, criamos o conceito de administrador, isso quer dizer, você libera o painel de controle para o responsável lá do centro de atendimento. Ele vai poder parametrizar categorias preventivas, formulários, a base de equipamentos. E o visual agora que o usuário tem na hora de escolher o centro de atendimento, ele está igual ao catálogo de serviços. Vamos ver o centro de atendimento em funcionamento. Então, o usuário loga, cai numa página principal, essa já é uma das mudanças da nova versão. O visual dessa página está igual ao catálogo, e ele enxerga quais centros de atendimento ele tem disponível. E quando eu venho aqui em RH, por exemplo, o catálogo de serviços já é em função do centro escolhido. A mesma coisa se eu vier aqui em manutenção. Olha lá, quero ver elétrica, com os meus tópicos, e eu poderia mudar a qualquer momento. A outra vantagem é que quando eu entro lá no centro de atendimento, a lista de chamados é sempre em função da área que eu acabei de escolher. Então, eu sempre sei quem eu tenho que cobrar nesse momento. Olha lá, 11 chamados abertos com RH. Se eu voltar aqui para a manutenção, eu vou ter 10 chamados, mas são outros 10 chamados. Então, esse é o conceito de centro de atendimento. Vamos ver o que mudou para a área técnica. O que mudou é que agora eu posso liberar para o responsável do centro de atendimento a área de parametrização. Então, eu vou ter aqui, ó, técnico de manutenção, ele vai entrar, painel de controle, os técnicos são os técnicos da área dele, a área é a mesma coisa, fornecedor, a parte de equipamento. Então, eu consigo me liberar dessa parte de parametrização, eu como TI, né? E passo toda essa questão de parametrização para o responsável da área. Obrigado por ter assistido esse tutorial. Maiores informações você pode obter no nosso site www.evolua.br ou no nosso telefone DDD 11 4521 7667.